Como calcular a massa molar de uma substância química? Vamos tomar como exemplo, em primeiro lugar, o óxido de cálcio, CaO. Você apenas tem que ir para a sua tabela periódica e procurar a massa atômica de cada elemento. No caso do cálcio, você vai encontrar um valor próximo de 40. Faça o arredondamento para o número inteiro mais próximo. No caso do oxigênio, você encontrará o número 16. Veja que só existe um átomo de cálcio e um átomo de oxigênio. Portanto, as massas envolvidas são 40 mais 16. Fazendo a soma das massas envolvidas, você vai chegar no número 56. Esse número obtido, você apenas coloca a unidade grama na frente dele. E pronto, você descobriu a massa molar da substância. A massa molar do óxido de cálcio, 56. O que significa isso? Essa é a massa de 1 mol de óxido de cálcio. Lembre-se, quando nós dizemos que temos 1 mol de uma substância, é porque nós temos uma quantidade de partículas dessa substância de 6 vezes 10 elevado a 23. E o que isso significa? Um número muito grande. Imagina que 600 é 6 vezes 10 elevado a 2. 6.000, 6 vezes 10 elevado a 3. 6 vezes 10 elevado a 23 é mais do que o milhão, o bilhão, o trilhão, o quatrilhão. 6 vezes 10 elevado a 23 são 600 sextilhões. E olha que esse valor ainda está aproximado. Essa não é a definição de mol, mas quando você falar em 1 mol de uma substância, o que você tem de quantidade é isso. Você tem 600 sextilhões de unidades daquela substância. Nesse caso, 1 mol de óxido de cálcio, que é uma substância iônica, significa que teremos 6 vezes 10 elevado a 23 íons cálcio e 6 vezes 10 elevado a 23 íons óxido. É bastante coisa. Isso será fundamental nos cálculos químicos. Vamos ver agora um exemplo um pouco mais complicado. A substância agora é o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é uma base, também uma substância iônica. Lembrando você que aqui nós temos a ligação covalente entre o oxigênio e o hidrogênio de cada hidroxila. E entre as hidroxilas e os íons cálcio, temos ligação iônica. Olha o que vai acontecer. Você vai na sua tabela periódica e vai buscar a massa do cálcio, que é 40. Também você vai procurar a massa do oxigênio, que é 16. E a massa do hidrogênio, que é 1. Lembre-se, você vai fazer o arredondamento para o número inteiro mais próximo. Neste caso, você tem que reparar a quantidade de átomos de cada elemento. O cálcio aparece na fórmula com apenas um átomo. O oxigênio aparece com 2 átomos e o hidrogênio também com 2 átomos. Por quê? OH entre parênteses 2 significa 2 íons hidróxido. E cada íon hidróxido tem um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. Então vamos lá. O cálcio tem massa 40. O oxigênio tem massa 16. E o hidrogênio tem massa 1. Numa situação como essa, pega primeiro aquele que está entre parênteses. Calcula qual seria a massa molar para aquilo que está dentro do parênteses. Oxigênio 16 e hidrogênio 1. Essa soma dá 17. Nós temos aqui uma massa de 17 para essa coisa que está dentro dos parênteses, que é o ânion hidróxido. Esse valor será multiplicado por 2, porque nós temos a quantidade dobrada. No final, qual é a massa que temos? 40.
da parte do cálcio e 34 da parte dos íons hidróxido. Fazendo esta soma, obtemos 74. Lembre-se, faz a soma e dá em gramas. Você pode ter uma dificuldade de dar em gramas, mas treinando você vai conseguir. Você então chegou na massa de 1 mol do hidróxido de cálcio. Significa que em 74 gramas de hidróxido de cálcio, você terá 600 sextilhões de partículas de hidróxido de cálcio, que na verdade, nos compostos iônicos, não são como as moléculas que ficam separadas. Nos compostos iônicos, o que isso significa? Que você terá 600 sextilhões de cátions cálcio e 600 sextilhões de ânions hidróxido, multiplicado por 2 aqui, né? Isso significa que você vai ter todo esse monte de íons aglomerados, essa quantidade gigantesca de íons aglomerados em 74 gramas.